Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos acompanhar o Evangelho deste dia, que está em São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Veja, meus irmãos, ao ouvir este Evangelho de hoje, quando nosso Senhor Jesus nos convida a ser misericordiosos, a amar, a rezar pelos nossos inimigos, a ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Devemos então olhar para a história da salvação e percebermos que nós estávamos longe do Pai, ou seja, nós que somos filhos de Adão e Eva e que, portanto, estávamos vivendo uma vida distante de Deus e sendo inimigos de Deus, Ele quis nos resgatar, ou seja, Ele envia profetas, envia patriarcas, envia juízes para que Ele pudesse preparar o nosso coração para a vinda do seu Filho Jesus. E Ele envia o seu Filho de forma misericordiosa para que
o seu Filho Jesus, sendo Deus e sendo homem, reconciliasse a humanidade com Ele, com o Pai. Como o Pai é misericordioso e como o Pai nos ama, ama toda a humanidade. E mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Ele não nos deixou de amar. E por isso Jesus, no Evangelho de hoje, nos pede que sejamos misericordiosos como o Pai. Ou seja, nós não merecíamos a reconciliação, não merecíamos o perdão de Deus Pai, mas Ele quis nos perdoar, Ele quis enviar o seu Filho. Ele é misericordioso. E depois, quando nós olhamos para a vida do próprio Jesus, vemos que Ele coloca em prática essas palavras, quando é capaz de perdoar os seus algozes no alto da cruz, pedindo ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando olhamos para Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? Ele que também disse palavras semelhantes àqueles que lhe lançavam pedras para matá-lo. Veja, assim também devemos nos comportar. Porque, é claro, meus irmãos, amar aqueles que nos amam, qualquer um pode fazer, como diz Jesus no Evangelho. Mas nós somos cristãos, sabemos que Deus nos amou primeiro, sabemos que a misericórdia do Pai é grandiosa e por isso somos chamados a amar os nossos inimigos. Somos chamados a amar aqueles que nos fazem o mal, aqueles que nos caluniam, aqueles que de alguma forma nos atingem. Mas o que nós devemos fazer em concreto? Em primeiro lugar, nós devemos desejar a vida eterna para todos, inclusive para aqueles que nos fazem o mal. E assim, nós já estaremos amando. Talvez aquele que nos magoou, aquele que nos fez tanto mal, né? Que sejamos capazes de rezar por esses, né? Talvez uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Uma oração que tenha a intenção de também salvar aquele nosso irmão, para que ele se encontre com Deus, para que ele se arrependa de suas faltas. Ou seja, amar é querer o bem. E quando nós rezamos pelo nosso irmão, por mais que este tenha nos feito mal, estaremos desejando o maior bem para este irmão, que é a salvação, que é a vida eterna. E, portanto, em primeiro lugar, devemos desejar a salvação. E depois, o respeito por serem criaturas humanas, por serem filhos de Deus, por serem a imagem e semelhança de Deus e, portanto, nossos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E esse olhar misericordioso também deve estar por aqueles que fazem o mal alheio, né? Às vezes nós nos deixamos nos encher de ódio, né? Por acontecimentos que vemos, né, na mídia, etc., né? Tanta violência que nós vemos nos jornais, né? E logo nos vem no nosso coração, né, o desejo, né, de vingança a essas pessoas, né? Às vezes nos vem no nosso coração, tal pessoa tinha que morrer, né? Ou seja, tem que morrer mesmo, ou tem que sofrer a mesma coisa, ou coisa pior, né? Uma coisa dessa
não merece viver, né? Tem que ser castigado, tem que ser... Ou seja, nos vem no coração esses sentimentos mesquinhos, né? Ou seja, pagãos, né? Mas não, a estes também devemos desejar a salvação, devemos desejar a conversão, que sejam tocados por Deus, que se encontrem com amor, que se arrependam dos seus pecados, que possamos ter um coração semelhante ao de Jesus, um coração misericordioso, que sejamos misericordiosos, como também o nosso Pai é misericordioso, que não julguemos para não ser julgados, que não condenemos para não sermos condenados. Nós vos damos graças, Senhor, nosso Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.